Bom dia, o pessoal está chegando aí. Vamos falar de um assunto, ao meu ver, aí, extremamente importante. Vou tentar trazer para vocês um outro olhar, né, uma outra visão, ou complementar de alguma forma aquilo que vocês já sabem ou acabam vendo no dia a dia, mas muitas vezes não conseguem ter explicações ou trazer realmente um outro olhar, uma outra perspectiva, né? E principalmente nesse momento, eu acho que de tudo que a gente vem, né, vivenciando ao longo dessa pandemia, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar, né, sobre esses assuntos, trazer um outro olhar, né? E essa live, ela surge a partir de uma pergunta, né, que me foi feita ali nas caixinhas de pergunta, em que uma pessoa questionou a seguinte situação, né? Ela pediu: Alan, fala um pouco sobre doenças transmissíveis. Como explicar isso daí, né? Será que é dessa forma que realmente acontece? Será que uma pessoa passa para outra pessoa a doença? Ou existe, né, algum outro jeito de observar esse fenômeno, né? E aí eu achei interessante, falei, poxa, legal, vamos fazer uma explicação longa sobre esse assunto, até mesmo porque eu preciso conceituar, né, contextualizar algo para que vocês possam realmente entender, compreender uma outra visão sobre isso daí, né? Então, é muito fácil, vocês que estão aí comigo já nessa live, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, gostaria que vocês interagissem comigo. E a primeira pergunta é: vocês acreditam que a doença ela é transmissível? Uma pessoa passa a doença para outra pessoa? Vou dar um minutinho aí para vocês opinarem se é possível que isso aconteça. Vocês acreditam nisso, que é possível passar a doença para outra pessoa? Vamos lá. Vou deixar os comentários aí. Ah lá, não acredito. Interessante, né? Não. O que se transmite é o agente. Então já abre aí uma outra reflexão. Então a Denise colocou que provavelmente existe um agente causador da doença, né? Que a doença não passa, mas existe um agente causador. Até hoje eu pensava que sim. Interessante, muito legal. Não. Legal, olha só. Então, as pessoas que estão aqui, na grande maioria, não acreditam que há transmissão da doença, e alguns colocaram que há a possibilidade de transmissão de um agente causador da doença, né? Então, vou trazer uma reflexão, né, a vocês aí para a gente poder pensar sobre algo, né? Eu acho que uma das características de todo um processo evolutivo, né? Eu sempre gosto muito disso na minha vida e trago isso como um mantra aí, uma filosofia de vida, né? Eu acho que o que abre campos de boas discussões, né? O que abre reflexões são sempre perguntas, né? Questionamentos geram evolução, né? Afirmações evoluem muito pouco, né? Então pessoas que já são donas de uma certeza, de uma verdade, têm muito pouca capacidade de evolução, né? E aqueles que automaticamente acreditam que não sabem nada estão sempre buscando e questionando algumas coisas. Isso abre uma possibilidade aí da gente perceber o novo, né? Eu acho que isso é fascinante. Então, todos vocês, eu acho que ao longo dessa pandemia vivenciaram isso, perceberam isso. Isso também já era algo que a gente via antes, né? Então imagine uma situação. Se nós acreditarmos que a doença ela é passada, então imagine um grupo de 10 pessoas, isso tem sido comum. Dessas 10 pessoas que conviveram ali, sei lá, ficaram uma semana juntos, aquela situação que realmente deu a possibilidade das pessoas entrarem em um contato de uma certa intimidade, né?
E no final dessa uma semana, 5 pessoas desse grupo desenvolvem algum tipo de sintoma e vão lá e fazem qualquer tipo de teste e testam positivo para algo. Vamos colocar nesse momento do que a gente está vivendo aí, que testam positivo para o Covid. 5 pessoas desse grupo que tiveram contato não tiveram sintoma, ou seja, não desenvolveram a doença, entre aspas. Porém, desse grupo, como eles tiveram contato com esses 5 que manifestaram sintoma, eles vão lá fazer o teste. E vamos imaginar a seguinte situação. Desses 5 assintomáticos, 3 testaram positivo, mesmo sendo assintomático. E 2 testaram negativo. Então veja uma ideia aí, uma visão hipotética sobre esse assunto. Então, como pode, se algo é transmitido, 5 terem, 5 não terem, dos 5 assintomáticos, 3 terem, como essa pessoa colocou aí, o agente dito causador, porém não tem a doença, ou seja, eu tenho o agente, mas não tenho a doença, e 2 não tem nem o agente e nem a doença. Então todos nós vivenciamos isso daí na prática, no dia a dia aí ao longo de todo esse processo. Então isso me gera alguns questionamentos. Eu acho que compete a pessoa que tem um pouco de discernimento tentar questionar algo, Se existe um agente causador de uma doença, como pode eu ter o agente causador da doença e não ter a doença? Então isso é uma pergunta. Se existe a transmissão da doença, como pode eu ter convivido com uma pessoa doente, infectada, e não ter a doença? E também vocês devem ter observado ao longo de todo esse período de pandemia, pessoas que tiveram a doença, exatamente um sintoma idêntico àquele que testou positivo, exatamente o mesmo sintoma, as mesmas características. E essa pessoa vai lá e faz o teste, e o teste dá negativo. Então isso me abre 2 possibilidades. Ou o teste não é confiável e eu tive ali um falso negativo, ou é possível a pessoa adoecer sem um agente causal. A pessoa pode ter exatamente as mesmas doenças e não ter a necessidade de um agente causal, ou seja, eu posso adoecer sem ter o micro-organismo. Então, são apenas algumas reflexões que eu fiz ao longo da minha vida primeiro como indivíduo, como ser humano, Depois como profissional da área da saúde, E é isso que eu tento compartilhar com vocês, todas essas experiências, reflexões e estudos, para que a gente possa tentar olhar de uma outra forma. E se eu chegar para um leigo, uma pessoa leiga, qualquer pessoa, não um expert em determinado assunto, e eu perguntar para ela quem foi que transmitiu a doença, ela vai ter isso embutido na cabeça dela, essa teoria de que a doença foi transmitida, e ela vai achar um culpado, falar, o fulano testou positivo, ou o fulano teve sintoma, e aí ele passou para todo mundo. E se eu questionar ela e falar assim, mas todo mundo pegou? Ela fala, não, todo mundo não. Nós estávamos em 10, 5 tiveram sintoma, 3 testaram positivo e não tiveram sintoma, e 2 não tiveram nada. E se eu perguntar a essa pessoa o porquê que ela acha que alguns tiveram sintoma e adoeceram e outros não, ela vai buscar uma outra teoria que está embutido aí no inconsciente e na consciência da grande massa, e ela vai dizer assim, esses que tiveram é porque o sistema imunológico não conseguiu defender eles. E esses que não tiveram é porque o sistema imunológico conseguiu atuar. Então veja, eu tenho então 2 questões importantes. O primeiro é o agente causal, que desencadeou a doença e ela foi transmitida. E o segundo me diz o seguinte, que uma deficiência do sistema imunológico não foi capaz de defender aqueles que adoeceram quando comparado com aqueles que adoeceram, Então é uma outra questão importante. Então
eu já começo a dizer que talvez a doença não dependa do agente causal, já estou gerando uma outra argumentação. Talvez ela dependa de uma deficiência do sistema de defesa. Então, já me abre um outro olhar, que poderia ser interessante, ao invés de eu ficar tentando combater o que eu acredito que seja o agente causal, que eu possa olhar, talvez, para o sistema de defesa. Porque se aquelas pessoas que tiveram contato, mesmo tendo a presença do agente causal, entre aspas, que ao longo desse nosso encontro aqui, eu talvez traga outros conceitos para vocês, essas pessoas não tiveram sintoma nenhum. E aí eu abro um outro questionamento, que é muito importante. Se eu considero que há uma importância desse sistema, eu tenho agora duas hipóteses. O que eu posso fazer para talvez tentar deixar esse sistema mais forte, que é o provável que a grande massa tente buscar explicações e fundamentações para isso, e eu vou explicar o porquê. Ou eu posso tentar entender o que tirou a ação desse sistema. São duas coisas diferentes, ó. Provavelmente a indústria, ela vai buscar a ideia de que existe mecanismos de fortalecer. Porque sempre dar algo é muito mais interessante, porque ele é mais rentável e normalmente é o que as pessoas gostam mais. E por que as pessoas gostam mais? Porque normalmente acaba sendo um caminho relativamente mais fácil. Vou dar um exemplo. Se eu desenvolvo uma pílula que você toma e emagrece, é muito mais fácil você buscar por essa pílula. Agora, se eu precisar retirar da sua vida o que te faz engordar, provavelmente seja um caminho um pouco mais complexo. Porque provavelmente vai exigir um pouco mais de você, um pouco mais de um olhar de você mesmo para você mesmo, né? Você fazer uma autoanálise, uma alta reflexão e tomar atitudes de mudança. Então sempre isso é muito mais complexo. Então quando eu oferto algo que pode te transformar com pouco esforço, ele é muito mais aderido, né, pelas pessoas. Isso é natural. Mas enfim, nós estamos falando teoricamente de um mesmo olhar. Então eu posso tentar fortalecer os soldados, ou eu posso tentar entender o que impede que os soldados ajam. Porém, eu vou abrir um outro questionamento. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Será que alguém conseguiu mensurar e justificar que realmente aquelas pessoas que adoeceram estavam com o sistema imunológico baixo naquele momento? Ou será que é só uma teoria para explicar? Ou será que todo mundo se baseou nisso para poder explicar? E é muito interessante, pessoal. É uma característica minha, mas eu sei que não é uma característica da grande maioria. Ontem foi feita Ontem eu conversava com meu filho à noite, muito interessante. Eu estava lendo um livro e depois eu tinha que fazer algumas aulas de uma especialização que eu estou fazendo. Ele me perguntou: papai, o que você está fazendo? Eu falei: filho, estou fazendo aulas da minha especialização. E ele perguntou para mim o que é especialização, né? E eu tentei explicar para ele. E ele me perguntou assim: o que você acha que eu sou especialista em quê? Ele me perguntou, né? Eu disse: não sei, filho, o que você acha que você é especialista? Ele falou assim para mim: papai, eu acho que eu sou especialista em pensar. Eu falei: interessante, filho. Isso é muito interessante, porque em um momento em que pensar é algo raro, ser especialista em pensar pode ser muito interessante, muito legal. É uma especialidade, sim, né? A especialidade do pensar. E que cada dia está mais raro. E ontem eu vi uma postagem do Dr. Vitor Sorrentino e eu até peguei um dado que me chamou muita atenção. Fizeram uma pergunta para ele assim: por que o senhor acha que a grande maioria está errada? E ele disse assim: em nenhum momento eu afirmei que a grande maioria está errada. Simplesmente o fato de eu pensar diferente da grande maioria não faz dizer que a grande maioria está errada, só me dá a chance de pensar de forma diferente. E aí, eu olhando aquilo ali, ele colocou assim que Daniel Goleman escreveu a seguinte afirmação:
apenas 2% das pessoas, olha que interessante isso, apenas 2% das pessoas produzem mudanças. 13% das pessoas veem as mudanças acontecerem e as apoiam, que já é algo muito interessante, porque pelo menos conseguem perceber a mudança. E 85% das pessoas não percebem absolutamente nada, e ele diz que esses participam do efeito manada. Olha que legal isso daí. Se a gente for trazer isso para um momento atual, é muito interessante isso daí. E ele afirma que grandes mudanças sempre aconteceram através da grande minoria. Isso é fato. Jesus Cristo foi uma minoria, né? Galileu Galilei é uma minoria, Freud é uma minoria, enfim, todos os grandes pensadores, as pessoas que realmente mudaram algo, nunca foi feito pela grande maioria, sempre pela minoria. Porque justamente uma pequena parte das pessoas é capaz de questionar, de refletir, de analisar ou de se aprofundar, né? E uma das coisas muito interessantes que nós vivenciamos ao longo dessa pandemia é a cegueira. E uma das coisas que deixa as pessoas cegas é o medo. A disseminação do medo, ela tira de você a capacidade de questionar o seu discernimento. Ou, eventualmente, você nunca se preocupou a assumir uma posição assim na sua vida. Você simplesmente acreditou naquilo que te foi dito, você tomou aquilo como uma verdade absoluta e você segue a sua vida, o que não há problema nenhum. Mas o que eu trago para vocês aqui, a partir dessa reflexão e coisas que nós automaticamente vemos no nosso dia a dia. E eu acho que tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, se a gente parar realmente para perceber, nos gera a possibilidade de um certo questionamento, ou pelo menos uma certa reflexão sobre tudo isso daí. E aí eu vou trazer para vocês algumas fundamentações, porque é interessante, né? Você precisa questionar, buscar, mas você precisa também trazer algum conhecimento para poder justificar esse processo. Então, o que nós temos que analisar? Né? Questionar a existência de um micro-organismo? Talvez, mas isso já está um pouco claro que é possível que exista. Bactéria está aí, fungo está aí, as micobactérias, as partículas virais, né, ou as proteínas virais. Ok, isso a pessoa ela consegue investigar, consegue analisar isso daí. Agora, uma coisa é muito importante que a gente entenda. E aí é a minha praia, é a minha ideia de um olhar. Porque nós vivemos em um ambiente em que os micro-organismos, eles habitam esse planeta muito antes de nós. Isso é fato, já existe a comprovação disso daí. Que os micro-organismos, eles têm vida própria e não dependem necessariamente de nós. Mas que ao longo de todo um processo, há uma troca. E esse sistema é chamado de simbiose. É um mecanismo pelo qual organismos fazem trocas e um se retroalimenta muitas vezes do próprio processo do outro, né? Então há uma interação entre esses sistemas. E também já se sabe, né? Nós já temos total condição de perceber isso daí, que nós vivemos em um ambiente que não é asséptico, que é um ambiente totalmente infectado. Eu gosto de ver aquele doutor bactéria, né? Que ele vai nos lugares e aí ele olha. E quando você observa aquilo, meu Deus, a sua geladeira é praticamente uma bactéria existente, né? Se você for no mercado, se você vai em um restaurante, é normal, isso daí em todo lugar, isso daí existe. E se nós vivemos em um ambiente contaminado, por que nós não adoecemos a todo momento? Aí você vai me dizer, como a grande massa, é por causa do nosso sistema imunológico. Ah, interessante. Então, de novo você está me dizendo, com outras palavras, que o problema não é o micro-organismo.
O problema, então, não é esse agente que você considera como agente causal. Porque se ele está presente, logo precisaria existir a doença. Isso é uma regra, não tem como. Se eu acredito que esse é o agente causal e ele está presente, por que não existe a doença? Mas eu vou trazer mais reflexões. O meu objetivo aqui é ampliar um pouco mais o olhar, né? Então veja que legal. Se eu vivo em um ambiente contaminado, se eu entro num hospital, por exemplo, o hospital é um ambiente contaminado. E por que um profissional da área da saúde não sai do hospital com a doença, né? Então tudo isso são olhares que nós temos que ter. Por que eventualmente eu convivi com uma pessoa contaminada e não desenvolvi nada? Absolutamente nada, né? Porque existem outras explicações, outros olhares para tudo isso daí. E para todas essas explicações existem outras teorias e muitas vezes essas outras teorias, por não terem sido compradas pela grande massa, como eu citei no início dessa nossa live, elas são abafadas ou esquecidas. E por que talvez elas não são compradas, né? Porque muitas vezes elas não podem ser vendidas. E isso é interessante, né? Existe um sistema muito lucrativo que normalmente compra uma ideia a partir do momento que essa ideia se torna rentável, né? Então, se ela não é observada e não é comprada pela grande massa, automaticamente a gente tem a falsa impressão que ela deixou de existir. Porém, se a gente olha no dia a dia, ela não deixou de existir, ela está presente, né? E aí muitos, ao longo da história, para explicar uma doença, fundamentaram uma teoria que é chamada da teoria do germe específico, que foi muito bem estudada aí por pesquisadores, e entre os grandes nomes nós temos, por exemplo, o Pasteur. E essa teoria diz o seguinte: para toda doença nós temos um agente causador. E esse agente causador é um micro-organismo. Então imagine, se eu tenho um micro-organismo, eu tenho a doença. Se eu tenho a doença e não tenho o micro-organismo, esse sistema já tem uma certa fragilidade para poder explicar, e isso é muito comum de acontecer, apesar de muitos profissionais tratarem da mesma forma, porque muitas vezes não se encontra o micro-organismo, mas se dá um medicamento, por exemplo, para tentar acabar com o micro-organismo virtual, porque ele não foi encontrado, mas se tem o sintoma, tem que ter o micro-organismo. E aí então cria-se a ideia de que toda e qualquer doença, quando não traumática, vamos falar assim, né, precisa ter esse agente causal. E aí surge a ideia e a teoria do sistema imunológico, que seria um sistema de defesa e que esse agente dito causal manifesta a doença a partir do momento que esse sistema de defesa não atua. E é assim que se constituiu basicamente todo o nosso sistema aí, que justifica as doenças contagiosas e os surtos, as epidemias, as pandemias, enfim, como tudo isso daí acontece, né? Mas também ao longo da história, outros pesquisadores trouxeram outras visões. E que nesse momento do que nós estamos vivendo, essas outras visões ficam claramente expressas para todos aqueles que têm a capacidade, o discernimento de tentar olhar o processo de uma outra forma. E que poderia, sem dúvida nenhuma, explicar isso que a grande maioria das pessoas não consegue entender. O porquê que eu tenho um micro-organismo e não adoeci, o porquê que eu adoeci sem o micro-organismo e porquê que eu adoeci na presença do micro-organismo. E por que em determinado momento da minha vida eu adoeci e em outro não? O porquê que em determinadas épocas da vida nós temos surtos e em outros não? Então, essas pessoas trouxeram explicações para isso daí. E entre elas eu vou citar alguns que transformaram a minha forma de olhar a doença e principalmente as doenças ditas contagiosas. Entender como ocorre a disseminação. Quais são os vilões ou o que o meu organismo precisa estar passando para eventualmente desenvolver um sintoma ou uma doença. O porquê que o paciente que estava no hospital teve uma doença infecciosa e a pessoa que foi visitar aquele paciente não teve.
e o profissional da área da saúde que entrou em contato com aquele paciente não teve? E por que em talvez outra circunstância a pessoa que foi visitar aquele paciente teve e o profissional da área da saúde que entrou em contato com aquele paciente teve? Olha que interessante, né? São reflexões. E aí alguns pesquisadores que foram silenciados ao longo da história trouxeram algo muito importante que foi esquecido ou não foi levado em consideração. Por exemplo, Virchow, que foi aí um grande pesquisador, ele disse algo extremamente importante e que faz muito sentido. Diante das pesquisas dele, ele mostrou o seguinte, que uma célula doente é derivada de uma célula saudável que simplesmente mudou o seu estado. Olha que interessante. Uma célula doente é derivada de uma célula saudável que simplesmente mudou o seu estado. E isso contrapôs a ideia, por exemplo, da teoria do germe. Porque nesse caso não precisa existir o germe. Simplesmente o tecido adoeceu por outros motivos que não foi esse agente causal que grande parte das pessoas acredita que precisa existir para que você possa adoecer. Isso explica claramente porque uma pessoa tem a doença, tem o sintoma, mas não é encontrado o agente causal. Então veja, nós adoecemos não necessariamente por esse mecanismo. Um outro pesquisador que mudou completamente a minha forma de enxergar isso daí foi Claude Bernard. Claude Bernard trouxe uma ideia que ele chamou de terreno. E eu gosto de dizer que é o terreno biológico. E ele diz assim, que o micro-organismo em si não representa absolutamente nada, desde que ele não encontre um terreno biológico favorável à manifestação de uma doença. Já é um outro olhar, veja só. Isso explica o porquê que eu posso viver em um ambiente contaminado e não ter a doença. Por que eu posso entrar em contato com um micro-organismo e não adoecer? Porque precisa haver uma combinação, que é o terreno biológico somado ao micro-organismo. Para tentar deixar mais claro para vocês, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Eu gosto muito de dizer o seguinte, imagine uma situação, eu tenho lixo, vamos chamar o lixo, agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos chamar o lixo de terreno biológico. É todo o lixo que é produzido. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos imaginar o lixo que a gente produz na nossa casa. Quando eu olho para o meu corpo, é o lixo interno. É tudo que eu produzo no meu próprio corpo. Mas vamos olhar para fora agora. O lixo lá da sua casa. Aí você produz lixo. Você coloca esse lixo lá na lixeira da sua casa. E você mora em um lugar que tem ratos, por exemplo. No momento em que eu coloco o lixo, os ratos são atraídos por esse lixo e eles começam a se alimentar do lixo. Veja, vamos fazer uma analogia. O lixo é o terreno biológico. Os ratos são os micro-organismos. Os ratos existiam ali independentemente do lixo, porque o rato é um ser vivo e os micro-organismos também. Eles existem independentemente de nós. Isso é muito interessante, porque surgiram antes de nós, então não dependem de nós. Mas em algum momento eu tenho uma combinação, lixo e rato, lixo e micro-organismo. E então, assim como os ratos são atraídos para se alimentar do lixo, os micro-organismos que estão presentes no nosso corpo o tempo todo, porque nós fazemos uma troca e eles estão presentes na natureza e a todo momento eu estou em contato com eles e eles não entram no meu corpo gerando doença. Não é possível que isso aconteça. E por isso que eu não me sinto doente a todo momento. Mas eles estão presentes. E nós adquirimos eles através do contato com o meio ambiente. É lógico. É o toque, é um abraço, é um beijo, é um alimento o tempo todo. E eu não beijo na boca de alguém contaminado
e depois pego a doença dela, senão os adolescentes estavam perdidos, pelo amor de Deus. Mas as pessoas acreditam que é dessa forma. E aí, automaticamente, então, essa combinação entre terreno e micro-organismo é algo muito importante. Então, se o terreno adoece primeiro, então significa que a doença não depende do micro-organismo. Mas no momento em que o meu corpo está doente, se o micro-organismo está presente, eu olho aquilo ali e vejo as duas coisas acontecendo juntas. Mas eu não estou falando de causa e efeito. Eu estou falando de que elas estão acontecendo juntas, como um sistema interdependente, em que ratos se alimentam de lixo e micro-organismos também. Só de que um se alimenta de um lixo biológico, que é o terreno biológico. E quando eu olho as duas coisas acontecendo junto, a maioria dos pesquisadores disseram que esse mecanismo do lixo só está acontecendo por causa do micro-organismo. É como se eu dissesse que quem colocou o lixo na lixeira foi o rato. E quem produziu o lixo da lixeira foi também o rato. O que não é uma verdade. Mas, quando eu olho os dois acontecendo, me dá a falsa impressão, ou pode me dar essa falsa impressão, de que automaticamente o lixo só existe por causa do rato. Então, se eu ampliar a minha reflexão, que eu acho que é extremamente importante, a grande pergunta que eu faço não é quem criou o micro-organismo ou de onde ele veio, e se ele vai acabar algum dia. Isso não é possível. Até porque há um mecanismo evolutivo. Ao longo de toda a história, a dita ciência tenta acabar com a bactéria. E cada dia a bactéria é mais resistente. Olha só que interessante, né? Porque uma característica de todo ser vivo é lutar pela sobrevivência. E uma outra característica para lutar pela sobrevivência é a evolução. A evolução é um mecanismo da luta pela sobrevivência. Muito bem descrita, por exemplo, por Darwin. Então eu nunca vou acabar. Então não existe uma fórmula mágica para acabar. Mas existe um outro olhar. Que é o olhar que me diz o seguinte: eu posso tentar olhar para aquilo que produz lixo. E talvez, se eu conseguir controlar o mecanismo produtor do lixo, eu não dê muito sentido para aquele micro-organismo que depende desse lixo para poder atuar. Porque é muito interessante, pessoal, e qualquer profissional vê isso. Se eu tenho lá um paciente, por exemplo, que teve uma fratura por um acidente e ele fraturou a perna, e ele precisa ter um fixador externo e ele desenvolve, por exemplo, osteomielite. A osteomielite, que é a bactéria que está presente, ela atua naquele foco da lesão da perna, mas ela não vai começar a comer o braço do cara, a não ser que tenha um terreno biológico no braço. Então ela não come todo o tecido, nenhum micro-organismo. Se eu tenho uma bactéria, por exemplo, no pulmão, ela pode atuar, por exemplo, no lobo superior do meu pulmão direito, mas ela não vai para o meu pulmão esquerdo, não é a mesma que vai lá desse jeito, não é assim. A não ser que eu comece a criar um terreno biológico no meu pulmão esquerdo, e aí o micro-organismo que está presente no meu pulmão esquerdo atua. Mas se lá no meu pulmão esquerdo não existir o terreno biológico, não há um salto quântico, o micro-organismo não faz assim, eu vou lá. Não, não é assim. Ele precisa ser atraído. Por exemplo, a mucosa bucal é cheio de herpes. A mucosa vaginal é cheio de cândida. O meu intestino é cheio de fungo. É cheio de bactéria. Não estou falando de microbiota. Estou falando de bactéria, por exemplo, da tuberculose. Ou uma micobactéria, né? Ela está presente ali. Ela está no próprio tecido. Agora, o porquê que em determinado momento eu desenvolvo a tuberculose? Porque em determinado momento eu desenvolvo uma micose,
o porquê em determinado momento se desenvolve uma candidíase. Porque do nada a Cândida acordou hoje e falou assim: eu vou infectar aquela mucosa vaginal, porque eu quero dificultar a vida sexual dessa mulher que está aqui na praia com o marido dela. Eu não vou deixar eles terem relação sexual. É assim, ela acordou e falou isso. E foi lá e pum, gerou a candidíase na mucosa vaginal. Não é assim. Porém, em determinado momento, nós produzimos um terreno biológico que primeiro, isso é uma regra de todos os processos. E é isso que nós temos que entender. Uma das características de um terreno biológico favorável é algo chamado inflamação. Esse é o ponto. E nós temos dois tipos de inflamação. A inflamação aguda, que é necessária para a cura. Não existe cura sem inflamação aguda. E nós temos outra, que é a inflamação crônica, recidivante, que muitas vezes ocorre até de forma silenciosa, que a cronicidade, muitas vezes, a pessoa está toda inflamada e não necessariamente ela percebe toda aquela inflamação. E toda e qualquer início de um processo de cronicidade ou de reparação de um tecido, o primeiro passo dele é produzir inflamação. Se eu sofro um trauma, aquele tecido vai inflamar de uma forma aguda pós-trauma, né? Se eu sofro trauma recidivante, ele vai inflamar de forma crônica. Agora, se a inflamação é comum a todos esses processos, a grande pergunta é: o que faz com que aquela mucosa, com que aquela estrutura produza a inflamação? E se o meu grande objetivo é tentar viver de uma forma mais equilibrada, não adianta eu criar um mecanismo para destruir o micro-organismo. Eu preciso entender o que produz estresse crônico no tecido, que tem como produto final inflamação e que produz aí um terreno biológico favorável à instalação de uma doença ou da atuação de um micro-organismo, que é atraído por aquela mucosa ou por aquele tecido que está nesse estado. E essa é a chave para explicar o surgimento de uma doença. E ao longo da história, ciclicamente nós temos surtos. E eu gosto muito de dizer que surtos não é porque novos micro-organismos surgem. Não, porque se você for me perguntar se o coronavírus é novo, todo e qualquer pesquisador vai dizer não, não é, existe há muito mais tempo. Mas por que em determinado momento nós temos surtos de tuberculose? Nós temos surtos de H1N1, H2N3, por que existem surtos? E se você for observar, eu gosto de dizer que surtos surgem em momentos que uma grande dinâmica ou mudança evolutiva precisa acontecer. Que normalmente surge em situações em que a natureza precisa gerar um chacoalhão, gerar um movimento, né? O movimento é vida. E isso pode acontecer, por exemplo, em um momento em que a humanidade já não tem mais jeito e que precisa ser feita alguma mudança. Pode acontecer em algum momento em que a natureza precisa se organizar, por exemplo, porque isso aconteceu na pandemia. No momento em que carros pararam de circular tanto, automaticamente florestas começaram, animais que não apareciam começaram a aparecer. Veja que interessante, né? E isso é uma dinâmica. Então, se você quer achar responsáveis pela doença, não é o micro-organismo, e sim tudo isso que está sendo construído. E se você precisa responsabilizar ou achar culpados, que é o que normalmente as pessoas tentam encontrar, você precisa olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla. E você tem a possibilidade, sim, de criar um terreno biológico melhor e impedir com que coisas que surgiram ao longo da história, que sim
são responsáveis por criar um terreno biológico desfavorável ou favorável ao aparecimento de uma doença, saiam um pouco da sua vida. E se nós estamos falando que existe algo comum chamado inflamação, se eu trago para várias outras questões, se eu for pensar em fisiologia, eu posso explicar isso de diferentes formas. Mas uma coisa é muito comum. Nós temos alguns eixos que, quando funcionam em desarmonia, favorecem, por exemplo, processos inflamatórios. Entre eles, um grande eixo importante do nosso corpo é um eixo chamado hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo do cortisol, por exemplo. Quando eu estudo a fisiologia do cortisol, eu consigo entender muito da inflamação. Porque esse eixo em equilíbrio é anti-inflamatório. E esse eixo, por exemplo, em desequilíbrio, é pró-inflamatório. E se eu for pensar em várias coisas nesse sentido, eu trago várias reflexões para tudo isso. Exemplo, alimentos que têm como base o açúcar, por exemplo, carboidrato simples, o próprio açúcar, são combustíveis para esse eixo. Logo, eles são inflamatórios. Isso é interessante. Então, se eu consumo isso sem equilíbrio, eu tenho um terreno biológico mais favorável ao aparecimento de doenças. Isso é claro, isso é lógico. Não precisa ser um expert para entender sobre isso daí. Agora, se eu permito com que a indústria coloque qualquer coisa na minha mesa e eu consumo isso, talvez eu pague um preço muito alto por isso lá na frente. Porque eu vim construindo um terreno biológico que se tornou favorável à manifestação de doenças. Entre elas, as ditas infecciosas, né? Mas, por exemplo, o câncer, para se manifestar, ele precisa disso. O Parkinson, o Alzheimer, a doença de Crohn, a gastrite, precisa disso. Então, isso é comum a toda e qualquer doença. Isso é muito interessante. Eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que tem relação direta com o ciclo, por exemplo, do cortisol. Quando eu olho esse ciclo, eu também trago uma reflexão. Esse ciclo, ele participa, por exemplo, do meu eixo de atividade e descanso. Já que ao longo do dia, nós temos uma predominância do cortisol e ao longo da noite uma predominância, por exemplo, da melatonina. Isso faz com que o meu corpo, a partir das 6 horas da manhã até as 18 horas, gradativamente, de forma decrescente, eu tenha o ápice do cortisol e naturalmente depois a queda do cortisol, assim como o ápice da melatonina e depois a queda da melatonina, que me faz com que a minha dinâmica entre atividade e descanso faz com que o meu organismo busque pela saúde. Porém, se em algum momento eu inverto isso, ao longo da noite é o momento que o nosso organismo mais produz inflamação. Porque predominantemente a inflamação precisa de uma atividade parasimpática para acontecer. E o parasimpático, ele atua durante os nossos momentos de relaxamento. Então, se eu tenho um dia hiperestressante, eu vou ter uma noite muito inflamatória. Se eu tenho um dia que eu consumo muita porcaria, eu vou ter uma noite muito inflamatória. Veja que interessante, né? Porque proporcionalmente, a minha noite, ela depende do meu dia. E as pessoas não conseguem entender isso. Se eu trouxer um outro olhar para isso, eu vou entender de que forma as emoções e os sentimentos impactam nesse terreno biológico. Porque quando eu vivo uma situação de hiperestresse, que me gera um sentimento, uma emoção, eu ativo o eixo hipotálamo hipófise adrenal, que está totalmente ligado ao mecanismo de sobrevivência diante de um hiperestresse. E eu tenho toda uma descarga do meu sistema neuroendócrino, como por exemplo, cortisol, noradrenalina, aumento da glicemia circulante, porque todo o meu organismo se prepara para lutar e sobreviver. Em contrapartida,
Quando eu saio dessa situação estressante, na mesma proporção, eu entro em um estado de relaxamento. E o primeiro mecanismo de um estado de relaxamento, uma atividade pós-traumática, é o corpo produzir inflamação. E nesse momento eu tenho a sensação de estar doente. Como, por exemplo, toda e qualquer inflamação ou infecção surge nesse estado, que é o que nós chamamos de mecanismo de reparação do corpo em decorrência de um hiperestresse. Então isso é uma dinâmica, veja só. Mas esse processo só está acontecendo porque eu gerei uma hiperatividade simpática. Ou seja, eu saí de uma fisiologia, de um funcionamento em equilíbrio, para atuar em uma fisiologia de sobrevivência, que é a fisiologia do hiperestresse. E é esse um dos conceitos que foi descrito, por exemplo, pela nova medicina germânica. Como o organismo manifesta sintomas de inflamação e infecção a partir de uma curva biológica manifestada em dois momentos, simpático e parasimpático, que nada mais é do que uma explicação de uma fisiologia de como o corpo atua nos processos de reparação. Só que quando eu tenho uma reparação na minha mucosa intestinal, ela inflama. E isso pode ser chamado, por exemplo, de doença de Crohn. Quando eu tenho uma inflamação no meu pulmão, eu posso ter uma pneumonia. Quando eu tenho inflamação no meu estômago, eu tenho uma gastrite. Quando eu tenho inflamação em um tendão, eu tenho uma tendinite. Então veja, são os nomes das doenças que foram catalogadas para explicar um fenômeno que está acontecendo no nível tecidual, que tem um porquê por trás disso. Então, ao longo de toda essa nossa dinâmica de vida, o que mais vem acontecendo é o que eu gosto de dizer, é que a indústria, seja ela alimentícia, seja ela farmacêutica, seja ela a indústria das notícias que a gente tem visto, né, o show de horrores, uma das coisas que ela mais faz na sua vida é desencadear a mudança dessa fisiologia. Porque quando eu recebo uma notícia que me gera medo, automaticamente eu saio dessa fisiologia normal e entro nessa fisiologia de sobrevivência. Ativo o meu simpático durante o momento que eu estou vivendo o medo. E ao sair do medo, eu inflamo aquela estrutura que foi sobrecarregada no meu organismo. Olha só que interessante, né? Se eu consumo um alimento que o meu organismo precisa tentar lidar com ele, automaticamente para o organismo tentar lidar com ele, o produto final disso daí é inflamação. O meu intestino, os meus órgãos, a minha pele, as minhas articulações, elas inflamam sempre. Você tendo o sintoma ou a consciência desse sintoma ou não. Porque uma coisa muito interessante é que grande parte do nosso corpo trabalha o tempo todo sem que a gente perceba. Ou seja, significa que a gente adoece várias vezes ao longo do dia e da nossa vida sem perceber. Porque nem sempre o nosso corpo é sintomático, o que não significa que não esteja acontecendo algo. Então, você, assim como eu, em maior ou menor grau, somos permissivos a isso e permitimos com que essas coisas entrem na nossa vida e que de forma silenciosa vão destruindo todo o nosso sistema ou vão criando um terreno biológico favorável ao aparecimento de uma doença. E uma coisa eu posso afirmar para vocês com toda certeza: o momento em que surge a doença não é o momento em que surgiu o problema na sua vida. Na verdade, o momento em que surge a doença é quando o seu terreno biológico já não conseguiu mais lidar com o processo e teoricamente manifestou um sintoma. Olha que loucura! Então, você está doente muito antes do aparecimento da doença ou do aparecimento do sintoma. Então, pessoal, a grande reflexão de momentos como esse de pandemia não é a descoberta que existe um micro-organismo na nossa vida, que habita o planeta. E sim o olhar que nós temos que ter
do que nós estamos permitindo com que façam com a nossa vida e o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida e o que nós estamos fazendo com um sistema que foi programado para viver em harmonia. Essa é a reflexão. Você pode acabar com esse micro-organismo, ok? Amanhã vem outro. Ciclicamente, esses processos acontecem. Se você olhar toda a história, sempre foi assim. E não acredite que será diferente. Por mais evolução que você ache que a ciência pode ter. Então, uma coisa muito importante, pessoal, é que quando uma pessoa que estuda, fala algo para você, dê ouvido. Esteja pelo menos no que eu citei lá no começo para vocês, nos 13% das pessoas que são capazes de pelo menos identificar algo que está acontecendo. Você não precisa nem estar nos 2% que é capaz de gerar uma mudança. Mas não queira estar nos 85% que não são capazes de observar absolutamente nada do que está acontecendo. E muito pelo contrário, né? Que até por essa própria ignorância, afirmam que tudo isso que estão dizendo é uma tremenda de uma bobagem. Porque não é assim. Porque, igual eu fiz uma postagem essa semana, de um médico que colocou, que porque consumiram isso a vida inteira, e eu nunca questionei, não é agora que eu vou questionar. Meu Deus. Porque consumiram açúcar a vida inteira, não é agora que eu vou questionar. Porque tomaram a vacina a vida inteira, não é agora que eu vou questionar. Interessante, você faz parte dos 85%, que é a grande massa. Porque será que o fato da gente ter permitido com que essas coisas entrassem na nossa vida, será que não é fruto disso que nós estamos colhendo tudo isso daí? Será que é porque nós não questionamos a qualidade dos alimentos que a indústria coloca na nossa mesa e você vai lá e compra? Porque você é o combustível. Eu falo assim, né? É produzida uma novela porque você assiste novela. É dado uma notícia porque você consome a notícia. O dia que você não consumir mais, alguma coisa precisa acontecer. Não é verdade? As pessoas reclamam que o carro está caro, mas continuam comprando o carro. Então eu não consigo entender isso daí. Então você vai lá, um dia eu falei pro meu pai isso daí, né? O meu pai, ao longo da vida dele, por muitos momentos, ele teve que entrar em um mercado e comprar não o alimento que ele gostaria, mas talvez o mais barato. Isso acontece com muitas pessoas, né? Mas uma das coisas que, ao a gente adquirir um hábito, se forma uma crença. E essa crença, ela se estrutura como uma crença limitante. E mesmo você evoluindo, ou não precisando mais entrar no mercado e comprar o mais barato, a sua crença limitante te faz ser direcionado pelo preço e não pela qualidade. Veja que loucura. Um dia eu estava com meu pai e ele olhando o preço. Eu falei, pai, o senhor não precisa mais fazer isso. Porque não há possibilidade desse produto mais barato ser melhor que o outro. Não é possível, essa matemática ela não entra. O que não significa que não existam produtos baratos bons. Como, por exemplo, o ovo é um dos melhores alimentos do mundo e é barato. Interessante isso daí. Às vezes você está consumindo um produto de péssima qualidade e pagando caro por isso. Mas talvez não seja possível um contrafilé de R$29 ter a mesma qualidade de um de R$129. Eu não acredito que isso seja possível. Mas é possível talvez você não consumir um de R$29 e substituir por uma dúzia de ovos. Talvez fosse possível isso daí, por que não? Mas o fato de você não ter olhado para isso, a sua ignorância, a sua crença limitante, não te permitiu enxergar. Então, comer bem não é igual a ter que ter muito dinheiro, por exemplo.
Gerenciar ou ter um bom equilíbrio emocional não significa ter muito dinheiro para ter que fazer terapia, até porque conheço pessoas que fazem terapia a vida inteira, milionários, e são extremamente doentes. Então isso não depende da condição, depende sim da sua capacidade de fazer com que esses processos realmente transformem a sua vida. Esse é o grande diferencial. É ter a transformação, não ser permissivo, não permitir que qualquer coisa entre na sua vida. Quais são os seus alimentos? Do que você se alimenta? Você tem o seu alimento nutricional, você tem o seu alimento espiritual, você tem o seu alimento emocional, psíquico, energético, da natureza. Então são fontes de alimento que você tem. E como você está se utilizando disso? Como você está permitindo com que essas coisas entrem na sua vida? Será que o conceito, às vezes eu falo isso para as pessoas, talvez ao invés de você tomar uma caixa de cerveja ruim, tome 3 de boa qualidade. Que não significa que eu estou incentivando você a beber, não é isso. Mas ao invés de você consumir 1 quilo dessa carne ruim, consuma talvez meio quilo da outra um pouco melhor. Tente achar possibilidades, tente dar valor a isso daí. Tente achar pelo menos que isso tem algum grau de importância. Então eu gosto de ver momentos como esse, é dolorido sim. Não é tão simples, Nós enterramos pessoas importantes. Eu tive isso na minha vida. E pessoas que eu tenho certeza que talvez não morreriam, mas que esse sistema conduziu esse organismo a não suportar todo esse processo. Porque houve uma disseminação de medo, e o medo afeta o seu organismo. O isolamento afeta o seu organismo. Comer mal afeta o seu organismo. Ser privado para quem é muito importante ir no culto, ir na igreja, afeta o seu organismo, afeta a sua vida espiritual muitas vezes. E você foi privado de tudo isso. E o produto final disso daí é doença. Não é cura de doença, é doença. E muitos não suportaram, não foi o vírus, e sim tudo que foi criado diante de todo esse processo. Então eu vejo momentos como esse como cura sistêmica e não como doença sistêmica. Só que, infelizmente, é no momento de uma cura que o organismo vai ter que dar conta. E muitas vezes o corpo físico não suporta o processo de cura. Principalmente quando múltiplos sistemas entram em cura ao mesmo tempo. E o corpo não aguenta. Não aguenta tudo aquilo que ele precisou curar. Tudo aquilo que ele precisou reparar. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que a morte é um processo de cura. É que a nossa pequidez, eu falo quanto eu sou pequeno na minha vida, não me permite compreender isso daí. Porque eu, como humano que sou apegado, é fato. Tenho os meus limites, tenho as minhas fragilidades. E apesar de acreditar que a pessoa que vai está em algo muito melhor, porque isso é comum a praticamente todas as filosofias, eu não consigo lidar com a minha própria dor da perda. Isso é normal. Mas aquela pessoa eu tenho certeza que ela está em um lugar melhor. Então eu não tenho que lidar com a partida da pessoa. Eu tenho que lidar com a minha própria dor. E esse é o grande desafio. É o desafio de lidar com a dor de quem fica. Ou com a frustração, ou com a angústia, ou com a culpa. Ou com a sensação de que talvez aquela pessoa não precisasse ter ido, se tudo isso tivesse sido conduzido de uma outra forma. Mas é só um egoísmo da minha própria parte ou da parte de uma outra pessoa. Mas nós sabemos que isso é uma dinâmica evolutiva. É um processo, apesar da dor, apesar do sofrimento.
E o nosso papel, diante de tudo isso, é tentar acolher essa nossa dor e a dor de uma outra pessoa. Porém, também nos compete tentar olhar tudo isso de uma outra forma. Então, o que eu quis trazer para vocês, esse nosso bate-papo que eu gosto muito, quando vocês me perguntam, quando vocês me tiram de alguma zona de conforto e querem de alguma forma que eu traga uma certa perspectiva, é simplesmente o que a minha insatisfação me permitiu trazer um outro olhar, somente isso daí. E isso para a minha vida, né, aqui eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha visão, da minha verdade, do que eu aplico na minha vida, fez muito sentido. E hoje eu aplico isso o tempo todo. Eu não posso ser incoerente, como muitos fazem, né? De pregarem a ideia de que você tem que ser vacinado, mas ele mesmo não toma, né? Então, o mundo é feito de incoerências muitas vezes, né? Mas a gente tenta e acredita que existe a possibilidade, né? Só que muitas vezes as pessoas que estão tentando te mostrar algo diferente, e eu sou muito grato a muitos que passaram e passam todos os dias na minha vida, que fazem parte desses 2%, que eu citei lá no início do nosso encontro. Que são os 2% que são capazes de gerar alguma mudança. Porque esses trazem uma nova visão, uma nova reflexão. Então, talvez escute esses 2%. Dê ouvido a essas pessoas. Não acredite 100% na grande massa de imediato. Não significa que porque a grande maioria está dizendo que é assim, que talvez seja assim. Questione, não custa nada. Questionar não é a mesma coisa que confrontar, não é a mesma coisa que brigar, não é a mesma coisa que discutir. É simplesmente através de um questionamento que se existe um crescimento. E se a gente pode falar de algo diferente, é simplesmente porque em algum momento foi questionado o igual. É só isso, faz parte de um processo, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês aí, né? Nessa nossa live. As pessoas pediram para ficar salvo, vai ficar salvo sim, tá? Logo já está lá no GTV. E compartilhem, pessoal. Vamos tentar levar um outro olhar, uma outra perspectiva, né, para as pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante, tá bom? Então, agora eu vou atender, vou trabalhar, tá bom? Obrigado aí, um bom dia a todos, um abraço.